Olá, muito bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos aí iniciando mais uma semana, hoje é domingo e estamos aqui de volta para a nossa meditação na Palavra de Deus. Estamos iniciando hoje a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta, e nós vamos aqui, na medida do possível, estar meditando sempre em cada capítulo, buscando uma verdade dela, né? Convido você a compartilhar esse vídeo, a curtir, fazer comentários, tá? Porque quando você faz isso, as plataformas, elas entendem que é um conteúdo relevante e ela divulga para mais outras pessoas. E o nosso desejo é que outras pessoas venham conhecer também o Evangelho, venham conhecer a verdade, ok? Então vamos para o nosso texto. Hoje, 1 Coríntios, capítulo 1 e verso 10, o versículo diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo, ele escreve essa carta provavelmente da cidade de Éfeso, onde ele ficou ali aproximadamente uns 2 anos. Ele trabalhou na igreja de Corinto ali por cerca de 1 ano e meio, então ele conhecia bem os irmãos ali naquela igreja. A igreja estava passando por alguns problemas muito sérios, né? E o primeiro desses problemas que a igreja estava enfrentando ali era questões das divisões, das preferências que os coríntios tinham por um determinado pregador, por um determinado teólogo. E Paulo, então, ele resolve escrever essa carta e já inicia cobrando dos irmãos aqui a responsabilidade para que eles evitem essas questões divisórias dentro da igreja, porque isso não edifica, isso não constrói nada, né? E a primeira lição que nós aprendemos, então, deste versículo aqui é a questão da unidade na verdade. Unidade na verdade. A igreja precisa ser unida, ela precisa estar unida em torno da verdade. Veja, unidade não é uniformidade, tá? Não estamos falando aqui de um grupo de pessoas, todas vestidas igualzinhas, todas falando talvez da mesma forma ou do mesmo jeito. Não, unidade significa que todos estão concordes, ou seja, eles concordam. Essa palavra concórdia, ela córdia vem de coração, né? Ou seja, é uma concordância que está lá dentro do coração, ou seja, uma unidade, né? A igreja, ela precisa estar unida, junta, porque a igreja é um corpo, e um corpo precisa estar nessa unidade, tá? Não é uniformidade, tá? Quando nós vemos um corpo, nós percebemos que existe cabeça, existe braços, pernas, são coisas diferentes, mas eles estão ligados um ao outro e um ajudando o outro. Segundo ponto dessa lição, desse capítulo e esse versículo, é evitar divisões desnecessárias. Tá? Se nós somos unidos, precisamos evitar as divisões desnecessárias. Existem muitas divisões que acontecem dentro da igreja que não tem necessidade. As pessoas se dividem porque uma pensa de um jeito, outra pensa de outro, ou porque alguém gosta de uma determinada cor, outra gosta de outra cor, e as divisões então acontecem. Então não se justifica a igreja se dividir por conta de opiniões particulares, né, sem fundamentação. Ou seja, precisamos buscar a harmonia, precisamos estar harmônicos entre si, ou seja, evite querer impor a sua vontade. Nós precisamos também da uniformidade, aí sim, na confissão de fé. O que é confissão de fé? Confissão de fé são documentos que a igreja produziu, e no nosso caso, nós temos a confissão de fé de Westminster, de Heidelberg, confissão de fé helvética, confissão de fé belga. Nós temos os catecismos de Westminster, de Heidelberg, catecismo maior, catecismo menor. Ou seja, são
documentos produzidos por homens, por teólogos comprometidos com a verdade, e eles, nesses documentos, eles colocam ali as linhas mestres, né, as linhas mestras que orientam a igreja. Então, é importante que o cristão ele conheça essas confissões, esses catecismos, para que eles saibam no que eles estão crendo, né? E, por último, discernimento coletivo. É outra importante necessidade da igreja, o discernimento coletivo. O pastor da igreja, os obreiros da igreja precisa trabalhar junto com a igreja para conhecerem a verdade. É estudar a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus precisa desse discernimento coletivo. Toda a igreja precisa abraçar o ensino verdadeiro das Escrituras Sagradas e estar junto ao lado daquele líder que tem a preocupação em expor as Escrituras como ela deve ser exposta. Meu amigo, busque conhecer a verdade, se aplique no conhecimento da verdade, promova a unidade na tua igreja e não a divisão. Tenha um bom domingo para você, para sua família, um ótimo início na semana e nos vemos no capítulo 2 de 1 Coríntios.